11 horas, aliás, meio-dia e 1, e a gente abre o jornal de hoje com mais uma história de violência no trânsito. Uma mulher de 21 anos e outra de 30 morreram nesta manhã em um acidente com um micro-ônibus na BR-060. A repórter Danila Bernardes tem os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Danila. Pois é, Michele, esse acidente aconteceu hoje, logo no comecinho da manhã. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. E foi ali no perímetro urbano mesmo da cidade de Indiara, aproximadamente 2 quilômetros da cidade. Essas duas mulheres, elas estavam em uma motocicleta e elas fizeram um retorno irregular. Então acabaram sendo atingidas pela van da prefeitura da cidade de Indiara, que transportava pacientes, trazia pacientes para a cidade de Trindade. As duas acabaram morrendo na hora, porque foi um acidente bastante grave e violento. Quem está aqui com a gente que pode dar mais detalhes sobre esse acidente é o inspetor Jander Costa. Inspetor, boa tarde. Como que foi que aconteceu esse acidente lá e por que uma batida como essa, num retorno, acabou vitimando duas mulheres? Boa tarde. Realmente é lamentável, porque na verdade é um retorno irregular sobre o canteiro central, um local que é proibido. Muitas vezes existe sinalização ao longo de toda essa rodovia, e indicando inclusive os locais apropriados para fazer o retorno. Infelizmente, a escolha dessas duas senhoras em cima de uma moto ceifou a vida das duas imediatamente, porque é muito comum que o veículo, ao fazer um retorno irregular, ele entre de forma inesperada na rodovia, momento em que esse ônibus não teve tempo também nem de frear e nem de desvencilhar desse outro veículo que adentrava, colidindo com elas e infelizmente trazendo a morte dessas duas mulheres. O senhor já tem informações se essa van ela estava nas condições corretas, dirigia na velocidade da pista? Preliminarmente sim, tudo leva a crer, o boletim ainda está sendo confeccionado, mas tudo leva a crer que o motorista estava dirigindo de forma condizente, tanto que foi o próprio motorista que entrou em contato com a PRF através do 91, informando do acontecido. E esses pacientes que ele transportava, aconteceu alguma coisa? Não, com os passageiros desse ônibus não houve nenhum dano, nenhum problema, felizmente com eles. Mas infelizmente com as duas senhoras sim, são duas vidas que se perdem. O senhor tem informações se elas estavam com essa moto regularizada, estava tudo em dia, pode ter tido algum problema mecânico, se elas também se elas tinham ingerido bebida alcoólica, alguma coisa nessa situação? Investigações posteriores é que irão indicar todas essas respostas para a sua pergunta. A perícia fará então esse levantamento completo para identificar exatamente a causa correta, mas que tem a maior probabilidade realmente é essa questão da desatenção e da infração por fazer um retorno em local proibido. Isso é gravíssimo, isso a gente precisa divulgar para que não aconteça mais vítimas com ninguém nesse momento. O inspetor está até aqui participando nesse momento, Michele, de uma operação que está acontecendo, é a Operação Rodovida, que começou desde antes do Natal e segue até depois do Carnaval. A Polícia Rodoviária Federal também está divulgando aqui o balanço, do trabalho que foi feito em 2019 e a comparação com 2018 é bastante positiva, porque o número de acidentes reduziu em 6,33% durante o ano de 2019. O de mortes diminuiu 10% e também a apreensão de drogas aumentou bastante, quase 2.000%. Então, um trabalho bastante positivo da polícia. A que se deve esse bom resultado, inspetor? Isso deve ao trabalho de otimização dos recursos, tanto materiais quanto humanos, que nós temos. Então, é colocação de equipes nos pontos onde tem maior número de incidências de acidentes, ao aumento da fiscalização, a melhoria tecnológica da Polícia Rodoviária Federal ao longo dos anos. Tudo isso vem aumentando a efetividade da instituição e aí os resultados com certeza aparecem. E a boa notícia é que está chegando novos policiais. Chegando mais 55 novos colegas que reforçam muito o nosso time já existente e a gente espera que cada vez mais a gente possa prestar um bom serviço à população. Obrigada pela participação do senhor, inspetor Jander Costa da Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, esse acidente grave lá em Indiara, mas a polícia continua trabalhando. A gente percebe o trabalho da PRF não é só na questão de fiscalizar o tráfego nas rodovias, mas também aí de fazer apreensões e um saldo bastante positivo aí de apreensão de aumento de quase 2.000% de drogas nas rodovias que passam aqui por Goiás. Michele. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. E em relação ao acidente com o micro-ônibus que terminou com 2 mortes, a Prefeitura de Santa Helena disse que esteve no local para acompanhar o trabalho da perícia. A nota acrescenta que a Prefeitura está aguardando o laudo da batida e prestando ajuda aos envolvidos.